Mauá em pauta na nossa edição de hoje. A gente tem acompanhado aí o cenário. Recentemente, o Carlos Carvalho e eu divulgamos os números abecedados da pesquisa de Mauá. Inicialmente era uma pesquisa só de consumo, ou seja, não para ser divulgada. Como acabou vazando, Carlos Carvalho, ócios do ofício, ligou para o Instituto, confirmou se os números vazados eram os números verdadeiros, e aí a gente trouxe aqui e os números que mostram uma dianteira do Partido dos Trabalhadores nos cenários que foram testados ali para 2020. É claro, falta ainda um ano para a eleição, muita água passa embaixo da ponte, mas pesquisa um retrato do momento, e o retrato do momento mostra o PT na dianteira, seja com o ex-prefeito Oswaldo Dias, seja com o vereador Marcelo Oliveira, e atendendo ao nosso convite, o próprio ex-prefeito Oswaldo Dias está aqui conosco no estúdio para atualizar as informações, falar sobre a conjuntura política de Mauá, sobre a gestão Alaide Damo, como é que está o PT de Mauá se preparando para a eleição do ano que vem, enfim, para trazer um pouquinho da avaliação de alguém que teve por 3 oportunidades a possibilidade de comandar o Paço de Mauá. Oswaldo Dias, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Carlos, boa noite, Leandro. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Estamos aqui para uma discussão sobre a questão de Mauá, seja pela administração atual, ou seja pelas perspectivas de futuro de 2020, que está chegando, falta um ano e pouco. Nós estamos aqui para esse debate. Perfeito. Carlos Carvalho, vamos lá. Vamos começar, Oswaldo. Eu queria até, antes de fazer a pergunta em si, trazer os números dessa pesquisa, acho que chamaram muita atenção nessa semana, envolvendo o seu nome, e a primeira delas eu nem levando em conta 2020, mas levando em conta os seus 3 mandatos à frente da Prefeitura de Mauá, né? Quando foram questionados os mauaenses sobre o melhor prefeito da história de Mauá, 29% dos entrevistados apontaram o seu nome. Só a título de comparação com os demais prefeitos citados, 11% falaram do Donizete Braga, 9% do Leonel Damo, 7% do Diniz Lopes, 7% também do Átila Giacomussi, 6% do Amaury Fioravante, 4% do José Carlos Greco e 1% da atual prefeita Alaide Damo, fora os 27% que não souberam responder. E em todos os cenários que o senhor aparece em relação a 2020, o senhor está na frente. De alguma forma, o mauense está com saudade do estilo de governo do Oswaldo Dias? Olha, realmente, pela situação que nós passamos esses 4 anos aí, 3 anos, que são um mandato de 4 anos, realmente a população de Mauá, principalmente a mais idade, né, acima dos 30, 40 anos, é evidente que lembra como era Mauá antes de 96 e como ficou Mauá depois que nós passamos pelo governo de Mauá, né? Reconstruímos uma série de conjuntos de elementos na cidade, começando pela praça, que Mauá não tinha nenhuma praça, em 96 não tinha nem praça. Então, a praça foi o início de um processo que fizemos bastante coisas em Mauá, viabilizamos outras tantas, né? O shopping, por exemplo, não é a prefeitura que fez, mas a prefeitura teve uma participação muito ativa para que saísse o shopping na cidade. Então tudo isso que acaba causando esse cenário, né? Então eu acho bastante normal que a população, pelo menos, principalmente a população mais madura, tem essa lembrança que nós fizemos, né, junto com todo mundo. E quanto isso influencia na possibilidade de uma candidatura no próximo ano? Quanto que esse cenário, não só o cenário levando em conta 2020, mas esse cenário levando em conta o passado, ajudam nessa formulação aí de uma pré-candidatura? Nós temos uma avaliação, nós estamos num processo, o Partido dos Trabalhadores está num processo de eleição interna, que dia 8 de setembro será a votação, será a escolha do presidente, a escolha dos dirigentes, e a partir daí nós vamos abrir um processo de discussão interna, vamos dizer assim, quais os nomes que melhor possam somar nessa discussão. Tradicionalmente, quando nós sempre discutimos, um ano antes, quer dizer, normalmente por volta de outubro, novembro, nós estamos dando indicativo, pelo menos, quais serão os nomes que vão estar na disputa para 2020. Agora,
hoje são 3 nomes, né, colocados no PT, o nome do senhor, o nome do vereador Marcelo Oliveira e o nome do ex-vice-prefeito Paulo Eugênio, ex-vereador. Está descartada a possibilidade de prévia na tua avaliação, Oswaldo? Dá para chegar ao consenso entre um dos 3 nomes? Nós estamos pleiteando isso, nós estamos num diálogo, tem um diálogo bom com Paulo Eugênio, com Marcelo, e nós estamos acreditando que nós vamos trabalhar por um consenso que não haja necessidade de prévia. Agora, muita gente já perguntando sobre coisas do dia a dia da gestão, Oswaldo. Quero cumprimentar aqui o Marcos Longo, mandando um abraço para o Carlos também. Márcio Bertucci também, falando do Corinthians, vamos falar mais no final. Obrigado, Márcio. O Marcelo Zampaulo, o Aguinaldo Souza, Zé Simão, o Christian Seixas. Quero começar até pela questão do Christian, Oswaldo. Ele pergunta se o senhor é a favor ou contra a saída da Fundação ABC. Mas, além de responder se é a favor ou contra, como é que o senhor trabalhou com a questão da fundação na área da saúde e qual que é a tua concepção sobre a gestão pública da saúde em Mauá? Olha, não é questão de ser contra ou a favor. Quando a gente não está administrando, nós não podemos ter muita opção do que fazer, porque nós precisaríamos conhecer como é que está sendo administrado. Nós, a Fundação ABC, é uma entidade de respeito, que tem que ser considerado. A questão é saber como é que está essa administração. Eu não posso dizer que sou favorável que ela permaneça ou não. Eu só tenho a dizer que é uma entidade de respeito. Mas houve uma falta de preparo da atual gestão em relação a como controlar toda essa situação desse imbróglio todo, tanto da dívida, que na verdade é uma dívida que não é dela, não começou simplesmente com ela, mas de tentar fazer um plano melhor para que a Fundação do ABC saísse da cidade, saísse ali do Comando da Saúde de Mauá, sem nenhum prejuízo, porque nas 2 ações que foram feitas, uma no ano passado e a outra há poucas semanas, nas 2, nenhuma delas você tinha um plano B. Fala assim, vai ter, agora é esse aqui que vai cuidar enquanto não houver uma nova OS. Você acha que faltou, anteciparam demais essa situação? Primeiro, existe uma divergência muito grande entre o que alega a Prefeitura dever para a Fundação e o que a Fundação alega ter a receber. A diferença é muito grande. Não dá para... Sem a gente ter os dados de informação mais precisa, não dá para a gente dizer quem está certo e quem está errado. Começa por aí, né, que a divergência é muito grande em termos de um e outro. A Fundação fala que tem 130 milhões para receber e a Prefeitura fala que não passa de 38, coisas do tipo. Hoje a Fundação já fala em 160 milhões. 160 milhões. Então, parece que vai crescendo porque o gasto está sendo maior do que a possibilidade de pagar. Não é isso? Então, está gerando um déficit permanente. Né? Tem que acertar isso, né? Tem que enquadrar, tem que arrumar jeito de não ficar deficitário. Né? Mas a Fundação talvez tenha, por exemplo, uma questão que é colocada, que o Marcelo tem colocado muito, é que a Fundação acabou funcionando também como um cabide para colocar pessoas que não é para a saúde. Então, precisaria apurar, por exemplo, qual é o volume de pessoas que estão sendo pago pela conta da saúde e que não estão trabalhando na saúde. Eu não tenho esses dados, o Marcelo tem alguns dados a respeito. Né? Me parece que esse é um problema. Agora, mas Oswaldo, ainda pegando esse gancho da saúde, independentemente da fundação, só focar o Radamés Nardini, o Hospital Nardini. A gente sabe que ali é uma conta que não fecha, e isso é de tempos. Ou seja, o governo do estado hoje repassa, não chega a R$1 milhão, né, Carlos? Um pouquinho menos de R$1 milhão é o repasse do estado, mas o custeio com o Nardini é muito maior e aí a prefeitura tem que absorver. Já foi pleiteada a estadualização do Nardini, mas o próprio secretário de Saúde, German, quando esteve no ABC, rechaçou qualquer possibilidade, não está em pauta nesse momento, e o governador João Dória também. O que é possível? Além do aumento desse próprio repasse para 5 milhões, Perfeito. Que também nunca entrou na discussão. Exato, então não tem previsão de aumentar o repasse do Estado para dar uma desafogada na prefeitura. Não tem previsão de estadualizar.
Como é que é possível fechar essa conta, Oswaldo? Então, esse é um grande desafio, né? Eu não vou dizer que nós temos solução para isso, eu acho que é preciso encontrar a solução. Em 96, quando nós assumimos 97, início de 97, é evidente que o quadro era outro, mas também nós tínhamos um resto a pagar enorme, faltava tudo, até caneta, não tinha nada na prefeitura. O prefeito de então tinha antecipado IPTU do ano seguinte, deu um aumento para o funcionalismo de 41%, em dezembro não pagou, ficou para pagar, ou seja, ele deu o aumento, mas foi o funcionário começou a receber no nosso governo, porque nós entramos em negociação e vamos dizer assim, parcelamos esses 41% em 3 vezes, né, até maio do ano seguinte, completar os 41%. Então, assim, a gente encontra a situação muito difícil, né? É difícil você ter uma proposta sem ter dados em mãos. Nós precisamos trabalhar. Essa é uma tarefa que nós temos que fazer, sentar com o Marcelo, que é o nosso vereador, sentar com pessoas que tenham as informações da prefeitura, para a gente poder tentar dar essa resposta. O Hospital Nardini é um problema sério, que não dá para resolver a nível de Mauá. Tem que ter participação efetiva do governo do Estado. Isso pode ser repassando recurso, o certo, melhor mesmo, seria a estadualização. Eu acho que nós temos que trabalhar isso. Já foi tentado várias vezes, no governo Donizete foi feita uma quando ele era deputado ainda, foi feito uma abaixo-assinado, e nada disso funcionou. Nós temos que encontrar a solução, ou seja, não dá para Mauá querer ter uma situação, bancar uma situação que não tem recurso para isso, né? Tem que ter uma solução nesse caminho, tem que ter uma solução para isso. Ou seja, né, toda essa situação vai em 2 caminhos, né? O primeiro é fazer uma auditoria para saber o que está acontecendo, para tentar ter um norte, né, nessa história. E o segundo, de algum modo, debater fortemente o que pode ser feito dentro de um cenário econômico ruim, né? E aí o cenário econômico ruim não é só por causa da crise econômica que vive o Brasil, mas muito da crise política que a cidade viveu, né? E aí até seria a minha próxima pergunta. Já se passaram 4 meses do impeachment do Átila Giacomussi, e mesmo assim, vira e mexe, a gente já tem ainda um rebote dessa crise política que a cidade vive. Hoje existe possibilidade de Mauá ter um líder que possa organizar a casa de algum modo, que possa fazer com que todo mundo ande no mesmo caminho, ou independente de quem esteja na prefeitura, a cidade vai continuar tendo essa bagunça política? Olha, nesse mandato é impossível ter uma coisa muito sólida, até porque nós tivemos vamos ter em 4 anos, se não mudar daqui para frente ainda, 6 mandatos, 6 momentos de governo, né? Tem o primeiro momento, que é Átila, ele foi preso. Tem o segundo momento, que foi a primeira interinidade. Tem o segundo momento, Átila. Tem o segundo momento, Alaide. Terceiro momento, Átila. Quarto momento, não, e sexto momento, Alaide. Então, são 6 momentos de governo. Não é muito diferente do que foi em 2004. 2004 também, embora formalmente teve 2 governos, que é o Diniz e o Leonel, mas dentro do governo do Leonel teve vários momentos de comando, momento que era o governo mais Leonel, depois entrou Chiquinho tendo mais força. Então, teve várias opções. É impossível você ter 6 momentos diferentes de governo e ter um bom governo. Independente aqui, eu não estou nem entrando no mérito se a Laíde é capaz, se o Átila era capaz. Do Átila eu posso apontar uma coisa.
ele gastou nos 2 primeiros anos, apontou para gastar, porque acho que ele não chegou aos 2 anos, o que tinha para gastar em todo o mandato. Ou seja, o administrador ele tem que apontar a cidade, existe planos para isso, a cidade para os próximos 20 anos. Você tem que pensar a cidade para 20 anos. O que será daqui a 20 anos? Depois você tem que pensar o Estado. Como é que você trabalha isso dentro dessa visão republicana? Como é que você faz a sucessão dentro desses processos? E, por último, você tem o governo, que são os 4 anos. Mas quando você reduz esse governo de 4 anos para 1 ano e pouco, 2 anos, você via a cidade movimentando no primeiro ano do governo Átila, que você pensava, agora vai. Mas você vai ver, ele estava consumindo, estava fazendo em cima de crédito. Ou seja, fazendo em cima de crédito significa gerando dívida. Então, uma coisa quando você fala aqui, vamos fazer empréstimo, formal você faz o empréstimo. A outra coisa eu chamo de empréstimo compulsório. É aquilo que você deixa de pagar. Você vai deixando de pagar e vai gerando déficit. E aí você tem recursos para fazer. Então, num primeiro momento, aparece a cidade que vai ter solução. No segundo momento, as contas começam a não fechar, o crédito começa a acabar, e aí é o que se passa, basicamente, em Mauá, no governo atual. Está atolado em dívidas funcionais. Não tem nem falando nas dívidas consolidadas, que aí outro caso, você vai falar SAMA, SABESP, Sim. Caixa Econômica, é uma coisa maluca. Mas quando o senhor fala desses gastos desse 1 ano, somando idas e voltas, aí deve ter dado 1 ano e 8 meses mais ou menos, o senhor fala dos investimentos em zeladoria, que foram os maiores ali daquela gestão, daquele início de gestão. Isso, basicamente. Você tinha a cidade limpa, gramando tudo, Você tinha a saúde mesmo um pouco mais atendido, só que não estava pagando, né? Quer dizer, estava acumulando restos a pagar, né? Ou seja, um gasto de curto prazo que não foi pensado a longo prazo. Não foi pensado a longo prazo. Colocar aqui o Márcio Bertucci, aí ele ainda comentando sobre o Nardini, difícil manter o Nardini sendo mantido pelo Tesouro Municipal, visto que o atendimento é feito para várias cidades vizinhas, ainda mais com a vinda do Rodoanel. A solução seria estadualizar. Deixa eu pegar aqui pela ordem, para não deixar ninguém passar. Aguinaldo Souza, obrigado. Zé Simão, senhor Oswaldo Dias, o que o senhor acha da atuação da prefeita Alaide Damo? Qual a análise que o senhor tem da gestão dela? Muito difícil avaliar a gestão dela. Parece que no início ela tinha uma dúvida se ela era política capaz de... Eu sinto que ela expressou isso no primeiro mandato, né? Ela está no 3º mandato já. No primeiro mandato dela, ela expressou que não é do ramo e tal. E no 3º agora, ela parece que está mais firme. Também não tenho avaliação específica. Mas para quem mora na cidade? Para quem mora na cidade... Já conseguiu identificar uma diferença? Essa aqui é uma marca do governo Alaide Damo. Já consegue identificar a cara da Alaide Damo no governo? Não consigo identificar. O que tem, vamos dizer assim, uma reclamação muito grande da saúde e buraco de rua. Na pesquisa apontou isso. E no dia a dia a gente vê também essa questão, basicamente, da saúde e da zeladoria. Zeladoria. Manutenção da cidade. Manutenção da cidade. A água, a gente ouvia mais falar questão da água mais no governo do Átila do que dela. Então, houve uma certa acomodação da água. Pelo menos eu não tenho ouvido muita reclamação da água, não. Eu acho que no caso da água, durante o governo Átila, como ele diversas vezes esteve na Sabesp e tal, o assunto estava mais em voga, né? Pode ser. Agora com a fundação, todo esse embrulho da fundação, a saúde acabou tomando mais conta ali do cenário, né? Pode ser isso. Tem alguma saída na avaliação do senhor para resolver esse problema da dívida de Mauá com a Sabesp que não passe pela entrega da água, hoje SAMA, para a Sabesp?
Então, eu não tenho eu não li toda a matéria que vocês fizeram sobre a negociação de Santo André. Eu gostaria muito de saber, eu não tenho essas informações. Aqui em Santo André foi água e esgoto, né, nos departamentos, dois dos departamentos ali do Cemasa, era uma dívida de quase 4 bilhões de reais, ou cerca de 4 bilhões de reais, que foi suspensa e que vai ser paga, entre aspas, durante os 40 anos desse contrato que foi feito com a cidade e a Sabesp. E, além disso, investimentos ali na casa de 1,5 bilhão de reais. Alguns, inclusive, a primeira obra começou já nessa semana, né? Então, vai levar água para onde não tem e tudo mais. A ideia é acabar com a falta d'água até dia 22 de dezembro e, a partir do ano que vem, os investimentos mais maciços em esgoto. O Roberval Tavares, que é o superintendente de negócios da região sul, que cuida aqui da região do ABC, ele que é da Sabesp, esteve aqui no programa essa semana, e ele falou primeiro que no caso de Mauá, ele não quer o rompimento, que haja o rompimento do esgoto, o pessoal da BRK com a prefeitura, a BRK continuaria cuidando normalmente daquela história, e no caso de Mauá, hoje a dívida está em 3,2 bi, 1 bilhão e 200 milhões a mais do que o último número que tinham nos passado, e que a negociação é só sobre a água mesmo, só que não deu nenhum detalhe. Se levar em conta aquilo que aconteceu, Diadema, São Bernardo, Guarulhos agora, mais recentemente, e Santo André, fatalmente vai vir uma negociação mais investimentos da cidade, né? Mas basicamente seria o fim da SAMA, né? Porque a SAMA hoje basicamente cuida da água, então seria a Sabesp, não teria mais essa autarquia ali no município. Sim, eu acho que eu torço para que o atual governo dê solução para isso. Eu acho que é isso mesmo que eu estava, não tinha esses dados, mas estava entendendo que o pagamento, como você colocou, entre aspas porque uma coisa bate a outra. Eu estou entendendo isso. Que é como se você estivesse comprando o direito de fornecimento da água. Eu acho que essa seria a melhor solução, e eu torço para que esse governo resolva isso. Porque Mauá tem vários problemas, muitos problemas, mas tem 2 problemas que são bastante complicados. Um é a questão da SAMA, porque pelas informações que a gente tem, a SAMA foi usado ao longo da história para administrar a cidade, na zeladoria, como vocês colocam. Né? Tem muita coisa feita na cidade via SAMA, porque a Sabesp virou um banco de empréstimo, porque recebe lá, eu acho que o jornal de vocês mesmo já colocou isso, recebe lá 6 milhões de fornecimento de água e está pagando 200, 300 mil para a Sabesp. Quer dizer, então está gerando aí um déficit de 5 milhões e 700, 5 milhões e 600 todo mês. Quer dizer, isso, onde é que vai parar isso? Então, arrumar essa solução é uma saída necessária, é urgente. Teria meu apoio, eu acho que se esse governo resolver isso, está resolvendo um grande problema com relação à água de Mauá. O outro problema é a Caixa Econômica. Sim. As Caixas Econômicas iniciam uma matéria, ver como é que está o pagamento com a Caixa Econômica. Porque foi feita uma negociação com a Caixa Econômica, e foi feita uma lei para pagamento da Caixa Econômica. Inicialmente, Mauá ficava com a metade do fundo de participação do município e a metade ia para pagar a Caixa. Depois essa dívida ia passando e foi colocado o IPTU, ISS, como garantia. Nesse momento, se eles estão pagando, eles já estão pagando com IPTU e ISS. Eu não sei se estão pagando. É uma questão para essa informação, eu não tenho. Aí, ou seja, o dinheiro de impostos que iria para investimentos na cidade acaba indo para pagamento de dívida. Tem que pagar a Caixa Econômica. Que aí, além dos juros que vem... Sim, na lei está previsto 14,35 de juro ao ano. Isso faz que a dívida ela cresce num ritmo de 14,35 ao ano.
E o crescimento econômico, eu fiz algumas contas, colocando o crescimento econômico em 3%. Não vai acontecer isso. Mesmo colocando a 3%, quando chegar nos 20 anos, vai ter levado 902 milhões do Fundo de Participação e 1 bilhão e 780 de IPTU. Resumindo, falei IPTU. IPTU e outros impostos. Quer dizer, como é que vai fazer? Não vai, não tem condições de pagar isso. Quer dizer que isso significa, de algum modo, que o próximo prefeito está mais para tentar arrumar a casa do que exatamente fazer alguma coisa? Quando eu digo fazer alguma coisa, todo mundo espera grandes obras e tudo mais, Sim, mas sim. O próximo prefeito vai basicamente ali tentar pagar a dívida e arrumar a casa para outra gestão. Eu diria que o grande desafio de um próximo governo, se vai conseguir ou não, não dá para definir a priori, mas é resolver o problema do Hospital Nardini, resolver o problema da água, se até lá não for resolvido, tem tudo para ser resolvido nesse governo, que aí está, e essa é a dívida com a Caixa Econômica. Precisamos entrar com um processo, existia um processo para questionar essa dívida já foi paga. Essa dívida ela tem, além de uma obra superfaturada, quando eu era vereador, é uma canalização num córrego. Quando eu fui vereador, fiz uma CPI e apontei 50% de superfaturamento. Mandei para o Ministério Público também apontou um pouquinho mais até do que a minha apuração. Acontece que o polo que era para acusar, depois eu virei prefeito e perdi a oportunidade de ser um polo acusador, porque eu era um acusado, porque eu estava agora respondendo pela prefeitura. Sim. E a empresa ganhou. Mas quando o Leonel foi prefeito, em 2005, 2008, ele entrou com um processo com um escritório em Curitiba para questionar essa dívida. Não pelo superfaturamento, pelo crescimento inadequado da dívida. Lembrando que essa dívida foi feita em 91, 93, 92, num momento que a inflação era muito alta. Então, quando você faz um contrato e você dá 2, 3 dias de diferença, isso aumenta exponencialmente a dívida. Então, o questionamento que nós estávamos fazendo é que a dívida já foi paga por conta de correção desses índices. Então, eu diria que tem que resolver o problema do Hospital Nardini, resolver o problema da água e resolver o problema, entrar com um processo e alegar que essa dívida já foi paga, até porque não tem cabimento Mauá pagar novamente essa dívida. Já foi paga. Porque a gente está falando de uma dívida que foi criada numa época que, por exemplo, inflação 1000%, a crise era pior, porque não tinha um plano econômico definido no Brasil, passaram por alguns, inclusive, esses 3, 4 anos aí relatados pelo Oswaldo Dias, então, e tudo isso colabora para essa dívida aumentar de uma forma exorbitante, né? Agora a grande questão mesmo é saber se o valor realmente foi pago, se não foi pago, aí volta na questão da auditoria, né? Fazer uma auditoria geral na prefeitura para saber se aconteceu ou não. E só tirar uma dúvida nessa linha, o Christian está falando que dívida com a Caixa Econômica é impagável. Donizete chegou a fazer uma renegociação, até quando falou que tinha liberado novamente para Mauá receber o FPM, o Fundo de Participação no Município, mas ele pergunta, o IPTU está atrelado à Caixa Econômica, Oswaldo? O IPTU está como garantia. Então, ou seja, não pagou, retira do IPTU. Ademar, obrigado. O Emerson, aliás, Ademar Amaral, obrigado. Ademar Martins de Salles, obrigado. Deixa eu só, aqui para não perder o gancho, Carlos, tem bastante gente aqui fazendo comentário. Shirley Mole, obrigado pela participação. Marcelo Ferreira, mandando um abraço, também comunicador, mandando um abraço aqui ao professor Oswaldo Dias. Ricardo Pereira, Mauá está feia, situação, os caras superfaturamento até na área da limpeza. Que tristeza, Mauá, nas mãos dos damos, diz o Ricardo. A Edna Ribeiro Cunha pergunta se o senhor ganhar a eleição, voltar a ser prefeito, se o senhor vai trazer de volta a Leblon, que segundo ela o Donizete tirou da cidade Leblon, empresa responsável pelo ônibus de Mauá. Era, né? Olha,
Me parece que existe foi feita uma licitação, a empresa que está aí ganhou, eu não tenho como mexer com isso, pelo menos não vejo como mexer com essa situação. Eu acho que a questão do transporte é ter uma boa administração e exigir do prestador de serviço bom serviço. Eu acho que não se trata de buscar uma outra empresa, se trata de fiscalizar, acompanhar o serviço, garantir que essa empresa que está aí forneça um bom serviço. Perfeito. Eu acho que é isso. Mas pensando mais à frente, seria o ideal para a Mauá dividir esses lotes para começar, de alguma forma, não só dar mais transparência em toda a situação, mas também forçar essa melhora de serviço com a maior concorrência aí na cidade? Eu não vejo isso como fundamental. Nós já tivemos até uma situação inusitada que foi em 82, né? Leonel ganhando, nova empresa circulando. Na verdade, era o mesmo Baltazar que dividiu em duas empresas, as duas eram dele mesmo, e a fachada era que tinha duas empresas, né? Então, o capitalista, quem presta serviço, ele se acerta. Você põe dois lá e não vão brigar, eles vão se acertar e dar na mesma, quer dizer. Então, o que tem é que o poder público tem que estar instrumentalizado para prestar um bom serviço, né? Eu não acho que o fato de ter uma ou duas, na essência, não há mudança. Para mim, não há mudança. Só para... Por favor, pergunto Carlos. isso porque, por exemplo, Diadema tem duas empresas há muito tempo, Santo André tem duas empresas. São Bernardo está discutindo porque tem uma só. São Bernardo está discutindo porque o Tribunal de Contas está pedindo que sejam dois lotes, não até pelo tamanho da cidade e tudo mais. Considero que é impossível que uma empresa consiga gerenciar São Bernardo, o transporte público de São Bernardo, de forma boa, sendo apenas uma empresa. Então, o Tribunal de Contas pede dois lotes. Eu até pergunto em relação a isso, né? Porque o Tribunal de Contas cada vez mais está meio que entrou no padrão de sempre que tem uma licitação de transporte público, tem que ter dois lotes, tem que ter dois, três, quatro, não importa. Então, a pergunta vai muito nisso, né? No caso de Mauá, acabou virando uma pseudo-concorrência, mas às vezes acontece. Então, eu acho que... Por que eu não afirmaria nada nesse sentido? Eu não conheço se foi 20 anos, como é que foi essa concessão, né? Na verdade, é uma concessão. Sim. Precisaria ver como é que está isso, como é que está o processo, porque se está dentro do padrão, se está dentro do que foi licitado, me parece que não tem como mexer, né? Eu não vejo essa questão como essencial, né? Então, deixa eu aproveitar só fazer mais uma pergunta em relação ao transporte público. Seria possível um governante ter a coragem de abrir as tabelas ali, os números do transporte público, as planilhas do transporte público, como muitos exigem, consideram que seria melhor até para explicar para a população, por exemplo, aumento de passagem e tudo mais? Teria coragem de fazer isso? Não, eu não acho que isso tem que ser feito. Eu não vejo isso como uma coisa que precisa ter tanta coragem, não. Precisa realmente, quando o poder público tem que estar nessa discussão. Porque o que tradicionalmente acontece? Quem tem a planilha de custo acaba sendo a empresa. Então, a empresa apresenta para o administrador a planilha. Eu acho que o poder público tem que ter instrumento para fazer essa planilha independente. Quer dizer, ela tem que saber como é que está o custo. Qual é a alegação que o dono de empresa vai alegar? Que aumentou o salário, que aumentou insumo, que o pneu aumentou, insumo em geral, né? E ele apresenta esses números, né? Uma coisa que nós precisamos, difícil tratar, é quando nós falamos do valor da passagem e compara, por exemplo, São Paulo com Mauá, né? Aí São Paulo é 4, Mauá é 4. É isso? Hoje São Paulo está com 4,57, porque a Justiça acabou permitindo ali o aumento novamente da passagem, mas estava em 4,30, mas a Mauá também está nessa faixa. Quer dizer, todas as cidades da região estão mais ou menos nessa faixa. Pois mas não é verdade.
Mauá, São Paulo é muito mais caro. Porque lá tem o subsídio. Quer dizer, então o passageiro paga R$ 4,50, não é isso? 4,57 E a prefeitura agora. ainda... E a prefeitura ainda completa A ali na frente. prefeitura completa. Deve estar mais de R$ 6,00 o custo da passagem de São Paulo. Então essa é uma questão também que diferencia, né? Quer dizer, e que a população participa muito pouco desse conhecimento, porque ela só sente quando ela tira o recurso do bolso e paga ali na catraca. No caso de São Paulo e outros municípios também estão fazendo, Sim. uma parte entra pelo pagamento na catraca e a outra parte vem dos impostos geral. Então, todo mundo, usando ou não usando o transporte público, vai pagar também, né? Então, essa é uma questão que a população tem que saber também como é que se dá essa cobrança, né? Legal. Jordan Ribeiro, obrigado. O pessoal do Decola Mauá, o pessoal falando aí do William Tomé. Vamos trazer também o William Tomé. Jô Braga, obrigado. Felipe Alves, obrigado. Miro Mota, também sempre nos acompanhando, obrigado. Maza Mauá, vamos trazer sim, viu? Falando chega de vela político, negócio é novidade, vamos trazer sim. Mauro Coelho, obrigado pela participação. Adriana Castro, o Jesuíta Parque também participando conosco, obrigado. Deixa eu voltar aqui. Oswaldo, curioso, o Gerson Moura, dando parabéns pela entrevista, falando que o Oswaldo Dias teve uma contribuição fundamental na cidade. Administrar uma cidade como Mauá não é fácil, ainda assim a melhor forma sempre será unir pautas positivas e não populismo político. Mandando um abraço, obrigado. Rafa Venâncio, obrigado também, citando o William Tomé, vamos trazê-lo. Sérgio Donato, aliás, aqui do Sérgio Donato tem vários desses sentimentos, Oswaldo. O Sérgio Donato é como um todo, ele fala o seguinte: como é possível acreditar em algum político em Mauá se o município não melhora há décadas? É um pouco aquela história da identidade, o morador de Mauá sucessivamente é prisão, é pauta policial, é troca de governo. Como resgatar a confiança do eleitor, do morador de Mauá? Olha, é difícil mesmo. Mauá, quando o último mandato, eu fiz um movimento, e ele existe até hoje através da organização dos prefeitos, Frente Nacional dos Prefeitos, que é o chamado G100, que seriam os 100 municípios maiores e mais pobres. Então você pega o número de habitantes e pega o per capita orçamentário. Nós pegamos a 100 e São Paulo tinha 8 cidades nessa circunstância. Mauá, Carapicuíba, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Francisco Morato. Sei que dava 8 cidades aí. O que nós quero dizer com isso? Vamos pegar São Caetano como exemplo. Enquanto São Caetano tem recurso para resolver o problema de uma pessoa, Mauá tem que resolver 4. Então, o São Caetano tem um orçamento per capita 4 vezes maior do que Mauá. São Bernardo também, mais ou menos isso. Entre 3 a 4 vezes maior. Sim. Mas não fica só nessa informação. Uma informação é você dizer que para cuidar de uma pessoa em São Bernardo, em São Caetano, São Bernardo, você tem que cuidar de 4 em Mauá. É que as 4 em Mauá são muito mais problemáticas. Por quê? Mauá é uma cidade mais pobre e que tem a dependência muito maior da saúde e da educação e de tudo. Infraestrutura mesmo. Então, as condições do morador de Mauá é muito mais difícil do que os moradores de... Estou citando exemplo de Sim. São Bernardo e São Caetano. Tem Paulínia, tem Campinas, tem um monte de cidades que tem 3, 4 vezes o orçamento dessas cidades. Então, não é fácil. Ninguém vai estar vendendo ilusão de que Mauá, de repente, entrou uma pessoa lá, um prefeito lá, que vai transformar a cidade numa maravilha. A cidade é o que é e a realidade são essas. Quem prometer fazer milagre não vai conseguir, vai ficar na mentira, né? Porque é difícil mesmo.
tem que ter solução naquilo que nós já falamos. Resolver o problema dessas dívidas de alguma forma, seja com processo na justiça, seja com negociação com o governador, tem que ter essa solução para Mauá voltar a administrar o mínimo que tenha condições. Tá, mas essa é a principal coisa, até para responder a pergunta do Miro, se o senhor fosse eleito 1º de janeiro de 2021, qual seria a primeira coisa que o senhor faria novamente como prefeito de Mauá? É renegociar a dívida? Qual que seria a prioridade? Sim, a prioridade além de você, não dá para falar que faz isso ou aquilo, tem que fazer as duas coisas, tem que governar, no dia 1º tem que começar a governar, vamos dizer assim, nessa situação, e ao mesmo tempo tem que também estar atento para resolver esses problemas maiores. Sem resolver esses problemas maiores, a cidade é deficitária. Ou seja, com os serviços que se presta, com a situação que se tem, com as dívidas que tem para pagar, a receita é insuficiente para administrar a cidade. O Duarte Rosa e o Ostáquio falando de renovação, Ana Maria Coutinho, obrigado também falando de renovação, a Edna agradecendo, que é isso, Edna, estamos à disposição aqui com os questionamentos. Márcio Marques, Leandro Carlos, é difícil resgatar essa confiança, na minha opinião, somente com uma grande renovação. Mamal do Gás, boa noite, Leandro, equipe, forte abraço, obrigado. Oswaldo, qual vai ser o maior adversário do PT o ano que vem na eleição de Mauá, na tua avaliação? Pois então, nós não detectamos ainda essa oposição ao PT. Porque na avaliação que a gente tem, vamos dizer assim, ser claro, a família Damo terá dificuldade, até porque da família não pode ser candidato, a menos que a prefeita renuncie. Da família não pode ser candidato por questão legal. Parece que a discussão é que os Damos não serão, vamos dizer assim, polarizados, como sempre foi desde 82. E Jacomúcio também, pelo quadro que foi caçado o Átila, essa coisa toda, também não será, vamos dizer assim, um polo. Nós não conseguimos ainda identificar, tudo indica que é novo, as pesquisas indicam que a população espera por novidades, só que a mesma pesquisa, quando pergunta quem é essa novidade, não encontra essa novidade, né? Se vocês pegaram a pesquisa que foi publicada aí, ela, vamos dizer assim, quando busca o novo, dá eu e Marcelo à frente novamente. O senhor é o novo de Mauá? Eu sou o novo de Mauá. Quer dizer, eu, com a idade que eu tenho e com 3 mandatos, e quando aponto um novo, eu apareço em segundo lugar. Marcelo aparece em primeiro. Isso é um indicador do que nós estamos falando aqui. Nós não identificamos ainda quem é que vai, com certeza, para o segundo turno com o PT. Eu acho que o PT vai para o segundo turno e nós não identificamos ainda quem é que será, quais são as forças que irão estar debatendo em Mauá. E só falar aqui, cara, sou Ana Maria Coutinho, só não citei aí o teu candidato ou pré-candidato, William Tomé, porque já tinha falado várias vezes o nome dele. Acho que você entrou na audiência rotativa e não viu, mas não há problema. Inclusive, espaço aberto também para fazermos entrevista com o William Tomé. Marco Antônio Soares, obrigado. Zuleika Zuliane, tem gente defendendo o PT, tem muita gente aqui criticando também, falando que não quer o PT, aquela rejeição que a gente viu em 2016, como o Celso Júnior, a Zuleika Zuliane, o Celso Júnior, aliás, que eu já citei, obrigado. Márcio Marques eu já citei também. Vamos lá, Carlos Carvalho. Vamos lá para a minha última pergunta, até seguindo nessa história da questão do PT, do adversário que o PT pode ter. Isso também é causado porque o PT, de alguma forma, foi o único que conseguiu capitalizar bem tudo que aconteceu durante esse, um ano e pouquinho de imbróglio das prisões do Átila e tudo mais, principalmente depois da segunda prisão, que acabou, entre aspas, colocando o nome dos vereadores ali, e o Marcelo Oliveira e o Chico do Judô ficaram isolados, mas o Marcelo, que era o
chegou a ser o único oposicionista na casa, acabou se beneficiando muito. Isso também ajuda a explicar que não há adversários e que o PT acabou dominando as ações ali depois de toda essa situação? Sim, eu acho que isso com certeza coloca o PT como um polo. E, inclusive, não vamos ser otimistas ao ponto de falar que o PT vai ganhar a eleição em 2020. A expectativa do novo é muito grande, então o surgimento de uma força nova aí é bastante grande. Quando pergunta a preferência partidária, o PT vem em primeiro, mas em compensação, quando pergunta também da rejeição, o PT também vem em primeiro. Sim. Então a rejeição é muito alta, né? Então, mas e aí, prejudica um segundo turno, por exemplo, essa rejeição muito alta? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Eu acho que a gente tem que tanto eu quanto o Marcelo quanto o Paulo somos petistas, não tem dúvida, mas nós temos que falar para fora do PT também, porque não é só com o voto do PT que nós vamos vencer uma eleição em Mauá. Temos que trabalhar para atrair, vamos dizer assim, para ter apoio para fora do PT. Gustavo Silva Alves, obrigado. Donai Neto, obrigado também. Rita Camacho, obrigado pela participação. Rita falando Oswaldo de novo. Donai Neto aqui nos cumprimentando, obrigado. Gustavo também elogiando. Aí tem gente criticando. Ângela Carvalho falando PT nunca mais. O Reginaldo Tchê, boa noite, parabéns pela entrevista. Aí falando dos problemas do PT em Mauá, o Reginaldo Tchê, obrigado. Mas que era o Christian Seixas fala aqui, a grande novidade em Mauá chama-se Neicar. Como é que o senhor avalia essa pré-candidatura do presidente da Câmara? O senhor acha que vai até o final? Eu não tenho avaliação, vamos dizer assim, como é que será encarado os vereadores que estavam na lista de receber dinheiro, né? E pelo que eu sei, a lista foi divulgada amplamente, todo mundo sabe, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, e com exceção do Chico do Judô, que não estava na vereança, estava no governo, e do Marcelo, todos estão na lista. Não sei qual vai ser o impacto disso, né? Eu não tenho essa avaliação e não conheço o Neicar. Não conheço do ponto de vista da discussão política e tal, né? Conheço ele porque eu já vi, já cumprimentei, já fui na Câmara uma vez. Não tenho nada observação negativa e nem positiva, porque eu também não conheço do ponto de vista do debate político, porque a gente tem que conhecer as pessoas no debate político. Sim. Né? E eu não tenho, infelizmente, eu não tenho o que eu tenho mais, vamos dizer assim, que eu já ouvi bastante, porque nós tivemos convivência junto, é o Chiquinho do Zaira, o Ivan, um pouco, mas uma grande parte ali eu não tenho vivência, não fiz discussão com eles, não sei. O Neicar, eu não tenho essa avaliação que se pode ser o novo. Vai depender do quadro e eu também não tenho essa avaliação. Relógio aqui implacável, Carlos Carvalho. Joed Teles, obrigado. Cobrando que o PT não deu reajuste aos servidores públicos, mas vamos falar mais. O pessoal de Mauá, quero parabenizar, o pessoal participa intensamente, Carlos Carvalho. Toda vez que a gente traz algum nome da política de Mauá, o pessoal participa, seja para elogiar, seja para criticar, sugestões. Obrigado, pessoal. É isso que a gente julga ser importante e humildemente contribuir com esse espaço, que é justamente refletir e debater o dia a dia da cidade de Mauá. E também, da mesma forma, agradecer ao ex-prefeito Oswaldo Dias, abriu espaço na agenda para atualizar aqui as informações e falar um pouco desse cenário pré-eleitoral e do momento vivido pela gestão na cidade mauaense. Oswaldo, obrigado mais uma vez pela gentileza, à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço ao Carlos Carvalho, ao Leandro Amaral, por estar aqui nessa oportunidade, podendo dirigir aos moradores da região e principalmente de Mauá, deixando um abraço a todos e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição. Nós estaremos na discussão política do município, com certeza, sendo ou não sendo candidato em 2020, nós estamos aí para militar, para estar junto. E a gente compreende aqueles que
que, vamos dizer assim, tem restrição ao Partido dos Trabalhadores, aqueles que apoiam, e a gente compreende tudo isso, é da política, e nós queremos estar participando. E o grande lance que nós temos também é enfrentar a situação nacional, que vem com muito peso e muita maldade. E nós precisamos estar atentos também aqui no município, trabalhando para que o Brasil também se encontre. Legal. Obrigado, Oswaldo Dias.